A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Hoje eu trago uma mensagem para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso agir, né? Como nós falamos, o mal que pode trazer a nossa fala. Então temos que ter cuidado com isso. Eu vou estar pegando o versículo de Lucas 6:45, que diz o seguinte: o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Okay? Então nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós falamos alguma coisa, depois não tem nem como corrigir mais, pode magoar uma pessoa, e a gente às vezes fala por algum desespero, alguma coisa, fala uma bobagem, então vamos ter esse cuidado, cuidar realmente na hora de a gente falar as coisas, para que não possa magoar ninguém. Às vezes até a gente mesmo, a gente fala e fica, não devia ter pensado assim, não devia ter falado isso. Ok? Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Foi o que nós falamos agora de Lucas 6:45. Então Jesus está nos alertando sobre isso. Por isso, fique atento às suas palavras e principalmente o que está dentro do seu coração. Porque se a boca fala o que está cheio no seu coração, então tome cuidado. Examine o seu coração sempre, busque, limpe se tiver alguma coisa que não te agrada. Então, eu te peço que faça isso realmente para que você possa ter um entendimento melhor dessa palavra e não venha fazer nenhuma coisa que possa desagradar tanto a outra pessoa como a você também. Você é daquelas pessoas que, quando fica nervosa, irritado, não consegue controlar a sua língua e está sempre falando palavrões? Olha, tá vendo? Tem palavrões e tantas coisas que a gente fala que pode magoar uma pessoa, então temos que ter esse cuidado. Se você age dessa maneira, saiba que está agindo contra a palavra de Deus. Ok? Então, se você faz isso, isso não agrada a Deus, e também o Espírito Santo vai te incomodar, então evite, procure controlar, conte 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for preciso, antes de falar alguma coisa, principalmente quando você estiver nesse estágio nervoso, ansioso por alguma coisa também, tome muito cuidado. Quero ler para você uma passagem de Tiago, está no capítulo 3, o versículo 8 e 9. Mas eu peço a você que leia depois todo o capítulo 3 de Tiago. Você vai ter um entendimento melhor sobre essa fala. Mas vamos pegar esses dois versículos aqui, o 8 e o 9 do capítulo 3. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a língua amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, você havia ter um alerta sobre isso. Nós podemos fazer as duas coisas com a nossa fala, com a nossa língua. Então, tome muito cuidado, examine seu coração, procure corrigir sempre. Eu sei que às vezes é difícil na hora que estoura a moda de estar falando, ele fica nervoso, ele fala alguma coisa, mas procure controlar, procure buscar do Espírito Santo esse controle e tenha muito cuidado sobre isso. Vimos aqui que você não pode bendizer a Deus e amaldiçoar os homens, que foram feitos de semelhança de Deus. Então, se você bendiz a Deus, você tem que bendizer também ao homem que é semelhança de Deus. Somos formados por ele, somos, vamos dizer assim, um modo de falar, né? Somos a presença dele nessa terra, então tem que fazer a diferença. Então, você não pode amaldiçoar o ser humano. Mas se sabemos que os palavrões, as palavras que não prestam, não devem ser faladas, então por que nós continuamos falando? É uma coisa nossa, ser humano, a gente tem isso. Então vamos buscar o Espírito Santo para que nos ajude, para que nos corrija, para que nós possamos tirar essas palavras da nossa boca. É porque queremos jogar fora toda a frustração que temos com alguma situação, mas não devemos ser como os ímpios. Aqueles que não servem a Deus, devemos ter uma postura diferente. Okay? Então nós temos que ter esse cuidado para não parecer com as pessoas que não servem a Deus, que são os ímpios, que não tá preocupando com nada nessa vida, faz o que quer,
Então, esse cuidado nós temos que ter realmente com o que falamos, ok? Saiba que você pode ser liberta deste mal. Então, em primeiro lugar, você deve entender que essas palavras não saem somente da boca, mas elas saem do coração. Então, temos que ter cuidado. Volto a falar de novo. Examine seu coração, limpe, tire tudo que está no seu coração que não presta, porque nós ainda, como seres humanos, ainda temos essa falha. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a palavra que nos diz, o que nós falamos é porque o nosso coração está cheio. Então, vamos esvaziar nosso coração, tirar tudo isso. E lá onde tudo começa, é dentro do coração. Então, tiramos tudo isso para que possamos falar palavras boas, palavras que agradam tanto ao nosso semelhante como a Deus. Então, peça para o Senhor purificar o seu coração e te mostrar o que tem feito você falar essas palavras feias, estas palavras que prejudicam, né, as outras pessoas. Então, peça a Deus para te ajudar. Ele vai te ajudar. Se você tem essa intenção realmente no seu coração, a sua intenção, sua alma que é isso, então peça a Ele que Ele vai te ajudar a limpar seu coração. Ok? Então, é isso que nós temos que fazer, para que possamos ter realmente um coração limpo, puro, um coração que agrada a Deus, e principalmente a nossa fala, que as pessoas possam ver, e vamos dizer assim, nos apontar, aquilo ali é semelhante a Cristo, aquilo ali é um servo de Deus, por causa das palavras que nós falamos. Então, tome cuidado com isso. Eu quero pegar um versículo aqui de Tiago também, 3:10, que diz o seguinte: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Como é que da nossa boca pode sair as duas coisas, abençoar e amaldiçoar? Temos que corrigir isso. Nossa função aqui nessa terra, nós que conhecemos a palavra, nós que temos o Espírito Santo, não podemos agir assim. A própria palavra, Tiago nos alerta sobre isso. Eu volto a falar novamente. Leia o capítulo 3 de Tiago, vocês vão entender melhor sobre tudo isso. E peça ao Espírito Santo que te ajude a ter esse entendimento correto. Então, não podemos ser assim, meu irmão. Não podemos ser assim. Se você serve a Cristo, deve dar o exemplo, e para isso, do seu coração, você deve tirar somente coisas boas. Somente coisas boas. O que estiver ruim, limpe, jogue fora, descarte, como nós falamos, né? Então, peça para o Senhor te ajudar, e tenha certeza que Ele vai fazer uma limpeza completa no seu interior. Então, se você pedir realmente com o coração limpo, com a mente limpa, com a vontade de agradar a Deus e falar somente de coisas boas, peça a Ele vai te ajudar. O Espírito Santo está em você justamente para isso, para te ajudar. Mas tenha esse coração rendido a Ele. Ok? Então, que Deus te abençoe e que você possa ter uma boca, uma palavra conforme a vontade de Deus, que agrade não somente a Deus, mas também o seu semelhante, porque ele é semelhança de Deus. E se você agrada um filho de Deus, você está agradando a Deus. Então tome cuidado com as palavras que a gente tem usado. Eu falo também, às vezes eu erro, mas, volto a falar novamente, mas quando a gente vê um erro, e de imediato, curve-se a Deus e peça perdão, e peça Ele para te ajudar a não fazer mais. Ok? Um forte abraço no coração de cada um de vocês, e que Jesus abençoe totalmente toda a sua vida.